Olá, sejam bem-vindos ao minicurso 7 Passos da Consulta Médica. Nesta aula número 7, vamos tratar sobre o passo 6, que faz parte da fase final da consulta, nesse modelo de 7 passos, do professor Vitor Ramos. E esse passo 6 é o encerramento da consulta. Eu sou o Dr. Pablo Miranda Barreto, sou especialista em Medicina de Família e Comunidade, professor da graduação do curso de Medicina e preceptor do internato. Recapitulando, como já é habitual nas nossas aulas, na nossa primeira aula a gente fez uma introdução a esse modelo de execução da consulta médica que é aplicado mais propriamente dito na atenção básica para médicos generalistas ou especialistas em medicina de família e comunidade. E esse modelo traz uma proposta que divide a consulta em 3 fases e em 7 passos. A fase inicial, com a preparação e os primeiros minutos, a fase intermédia, com a exploração, a avaliação e o plano, e a fase final, com o encerramento e a reflexão. No passo 1, na preparação da consulta, vimos como a gente precisa preparar o ambiente, precisamos nos preparar e precisamos conhecer o paciente que vai entrar a seguir. No passo 2, vimos como é importante deixar uma boa primeira impressão no nosso paciente para consolidar a relação médico-paciente. Na exploração, no passo 3, vimos como é importante recolher todas as informações através da anamnese e do exame físico para podermos auxiliar o nosso raciocínio clínico e tentar identificar o que está acontecendo com o paciente, ou seja, o diagnóstico ou as nossas hipóteses diagnósticas. O passo 4, na avaliação, onde é necessário explicar para o paciente de uma forma que ele entenda tudo aquilo que a gente conseguiu identificar e de uma forma que faça sentido para o nosso paciente, de uma forma que ele também entenda o que está acontecendo com ele, qual é o seu diagnóstico ou qual é a nossa linha de pensamento em relação aos sintomas que ele tem. Vimos também o passo 5, o plano, o momento das propostas, o momento da negociação, o momento de exercer nosso papel como educador para capacitar e empoderar o nosso paciente e o momento de acordar os objetivos e o acompanhamento no futuro. E, neste momento, vamos falar então sobre o encerramento da consulta. Esse momento de despedida. Mas não é uma simples despedida. A gente precisa, antes de o paciente sair pela porta da consulta, confirmar a inexistência de dúvidas. Tudo aquilo que preocupa o paciente foi esclarecido. É importante a gente saber que o paciente está saindo da consulta com uma satisfação total das expectativas dele. Ele foi na consulta para resolver um problema. Ele foi com expectativas em relação ao nosso atendimento, em relação a o que a gente vai falar para ele. Essas expectativas foram cumpridas, o nosso paciente está saindo de lá satisfeito. Nesse momento, é o momento também de acolher eventuais apreciações do paciente e sim, uma vez feito isso, encerrar a consulta formalmente com o cumprimento de despedida. Os objetivos desse passo são confirmar que ficou claro e compreendido o plano acordado, identificar e resolver qualquer dúvida que ainda subsista, verificar se a agenda do paciente foi adequadamente esgotada, ou seja, todas as queixas que ele trouxe foram esgotadas ou se a gente negociou essa agenda e resolveu hoje alguns pontos que ele trouxe e deixou para outro dia. Verificar se foram satisfeitas as principais expectativas. Se você não se preocupa com isso, o paciente sai decepcionado pela porta, porque as expectativas que ele trouxe,
na consulta não foram avaliadas, não foram totalmente atendidas. E sim, encerrar a consulta formalmente. A gente precisa se perguntar, nesse momento de encerramento, se essas dúvidas foram esclarecidas, se ficou algum aspecto menos claro. Se nós, como médicos, observamos que o nosso paciente não entendeu aquilo que foi dito para ele, é bom pedir para ele repetir. Por exemplo, Dona Maria, como é que a senhora vai tomar essa medicação que eu acabei de lhe dar a receita e de explicar? Uma vez que ele explique para nós como ele entendeu, aí sim a gente consegue perceber que o paciente está ciente de como deve ser feito aquele tratamento. Caso a gente não faça isso, o paciente pode sair com essa dúvida e utilizar de forma errada o tratamento. E também é uma questão chave ali, nesse momento de encerramento, verificar se houve redução da preocupação, da apreensão ou dos receios com os quais o paciente chegou naquela consulta. Se ficou tranquilizado com o nosso atendimento. Então, faz parte desse encerramento também o contato visual e o cumprimento de despedida, sempre deixando a porta aberta para o paciente voltar. Ou seja, criando uma rede de apoio. Se alguma coisa não der certo, se as coisas não acontecer como esperado, você pode voltar aqui, você pode procurar o atendimento de alguém da equipe ou nosso atendimento diretamente. E assim o paciente fica mais tranquilo, sabendo que tem em você e na equipe que está ali com você atendendo ele, uma rede de apoio caso precisar. Essas seriam as mensagens principais nessa fase de encerramento. Se você quer continuar aprendendo e dominar esse método de execução da consulta, então não perca a última aula, que vai ser sobre o passo 7, que é a reflexão final. A consulta não acaba quando o paciente vai embora, quando ele sai pela porta. A consulta ainda pode estar acontecendo. E nessa fase de reflexão final, nesse passo de reflexão final, é super importante que a gente lembre sempre que é possível melhorar. Sempre é possível melhorar. Eu fiz bem, amanhã eu posso fazer melhor. Eu tratei bem meu paciente, amanhã eu posso tratá-lo melhor. Como eu posso tratá-lo melhor? Então, fazendo uma pequena reflexão no final de cada consulta sobre a minha atuação nessa consulta que acabou de terminar, de encerrar. Obrigado por assistir.